A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, a você que me acompanha nesta tarde, são 3 horas, eu sou o Vitor Soares e está começando o nosso encontro todas as terças, o Missão Desafio em Ação. O nosso encontro semanal, onde vamos estar aprendendo um pouco mais sobre a obra missionária, sobre os campos missionários e compartilhando com vocês e também nos alegrando com tudo aquilo que Deus tem realizado ao redor do mundo. Então você que está chegando agora, fica confortável, estaremos esse tempo juntos para mais uma hora prazerosa de aprendizado para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Desde já quero pedir a você que me acompanha, se tiver perguntas, comentários, sugestões ou se quiser interagir conosco, esteja comentando, compartilhando os nossos vídeos, curta e esteja conosco para este tempo precioso. Mas eu quero te convidar a estar fechando os seus olhos e estarmos orando para apresentarmos esse que será um programa muito enriquecedor para nossas vidas. Um programa no qual falaremos sobre a nossa missão desafio. Então você que está comigo neste momento, feche seus olhos, vamos apresentar este momento ao Senhor Jesus. Oremos todos. Pai amado Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais uma tarde que o Senhor nos concede, Pai, na tua presença. Deus querido Senhor, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos que neste momento estão assistindo, Senhor, este material, estão conosco aqui reunidos, Pai amado. E Deus, o meu pedido é que o Senhor, Pai, esteja abrindo nossas mentes para estarmos aprendendo e incendiando o nosso coração, Pai, com mais amor pela Tua obra, porque o amor maior foi vertido naquela cruz por nossas vidas. E nós hoje somos canais desse amor. Então, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Pai amado, permaneça conosco nessa tarde, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus, Pai. Amém. Meus queridos, no tema do nosso programa de hoje será falar sobre aquela que é a nossa essência enquanto instituição, enquanto denominação, ligado à nossa obra missionária. Estaremos falando dessa obra maravilhosa do Senhor, expressa nas nossas vidas e que hoje já está presente em tantos lugares do mundo. Estaremos falando sobre a nossa Missão Desafio, o órgão oficial de missões da nossa denominação. E para entendermos um pouco sobre a história da Missão Desafio e não ficarmos apenas em uma temática um tanto quanto institucional ou talvez até cansativa, eu quero convidar você a refletir sobre o porquê necessitamos da Missão Desafio. O porquê necessitamos de um órgão missionário em nossa denominação. Sobre o porquê de necessitarmos de agências missionárias ao redor do mundo. E eu quero convidar você a olhar comigo para a história. Desde lá atrás, nós vamos caminhar juntos desde o princípio da Igreja de Cristo, para entendermos sobre como a obra missionária se desenvolveu. Vamos acompanhar juntos? Esteja atento e acompanhe comigo esses fatos. Nós estaremos olhando, irmãos, um pouco sobre a história da obra missionária. E para entendermos como essa história se inicia, é preciso olhar lá para o tempo de Cristo. Nos 30 primeiros anos da era cristã, depois da morte de Cristo, até o ano 500 depois de Cristo, nós temos aí um período de aproximadamente 500 anos, nos quais a obra missionária é desempenhada pelos discípulos, pelo Império Romano e pela Igreja de Cristo que começava a se organizar. Então eu quero levar você a refletir comigo nessa tarde sobre esta realidade. Imagine talvez um cenário onde não existia a tecnologia que temos hoje, onde não existia a possibilidade de termos o conforto de nossas casas, nem tampouco igrejas constituídas de forma livre por todo o império. Nesta atmosfera de tantos imprevistos, de tantas situações de perseguição, principalmente nos primeiros anos, é que o cristianismo, a palavra do Senhor, o evangelho de Cristo começou a ser levado às pessoas. Em primeiro, começando com Cristo em Jerusalém, sendo anunciado naquela região por meio dos seus discípulos, e depois de Atos, no capítulo 1, no versículo 8, onde ocorre ali o derramamento do Espírito Santo em seguida, em Atos 2, nós seguimos com o evangelho sendo proclamado, porém em Atos, no capítulo 8, no versículo 1, uma grande perseguição se abate sobre o povo de Deus, o evangelho alcança a região da Judéia e Samaria, e a partir de Atos, no capítulo 13, nós encontramos por meio da vida do apóstolo Paulo, este mesmo evangelho sendo proclamado aos gentios na região da Ásia Menor, região que hoje compreende a Turquia e as regiões ali do Oriente Médio, e daí para frente o evangelho se expande alcançando toda a península do Império Romano,
e depois, ao longo da história, ele vai chegar até nós aqui na América. Mas é importante pensarmos que nesses 500 anos aproximadamente, o evangelho era difundido de forma informal, podemos dizer desse jeito. Pessoas andavam pelas ruas comunicando-se umas com as outras e anunciando boca a boca as palavras de Jesus, anunciando o testemunho do que Cristo havia feito, anunciando a obra e o poder restaurador, a mensagem de arrependimento, que é o Evangelho de Cristo, a todos os seus conhecidos, a todos aqueles que entravam no seu caminho. Vale pensarmos que nesses primeiros séculos, a maior ferramenta, uma das maiores ferramentas de evangelização eram os escravos de cidadãos romanos. Eles iam acompanhando os seus senhores, iam transitando pelas estradas e eles proclamavam a sua fé com outros escravos. E assim, de boca em boca, o evangelho foi crescendo, foi tomando uma proporção e ele foi se desenvolvendo para que as pessoas estivessem ali submetidas ao senhorio de Cristo, em todos aqueles lugares onde antes reinavam tantos pecados. Então, nós iniciamos dessa forma. A partir do século IV depois de Cristo, a partir do ano de 360, 370 depois de Cristo, o evangelho começa a se misturar com o viés político e os imperadores daquele tempo começam a perceber que havia um certo potencial a ser explorado nesta nova doutrina que estava começando a crescer e ganhar espaço. Então, por ordem de Constantino, no finalzinho do século IV, nós encontramos agora a fé cristã instituída como religião oficial do Império. A partir de agora, ser cristão era algo que tinha um certo status, tinha um certo glamour e foi cada vez mais aceito pela população da igreja daquela época. Igreja essa que ainda não era em moldes institucionais, mas era composta da comunidade dos cristãos daquele tempo. Então, durante esses primeiros 500 anos, nós temos essas principais ferramentas para a obra missionária naquele mundo conhecido. Nós tínhamos os discípulos de Cristo, nós tivemos os escravos dos senhores ricos que anunciavam o evangelho de boca em boca, nós tivemos os primeiros governantes que abriram a possibilidade das pessoas terem o livre acesso à mensagem, e depois nós temos a igreja se organizando a cada dia. Nós temos a igreja, a princípio a igreja católica, se organizando como corpo de Cristo, estrutura eclesiástica, nós vamos ter essa igreja anunciando o evangelho neste período. E aí depois nós chegamos ao segundo momento da expansão da obra missionária. Nós chegamos aí do ano 500 até o ano 1500 depois de Cristo. Nós vamos ter um novo salto agora na organização dessas coisas, e um salto e uma mudança na sociedade de mundo daquela época. Neste tempo, durante esses 1000 anos, a Igreja Católica se consolida como poder naquela sociedade e a partir daí a obra missionária começa a ser restrita a essa classe, ao sacerdócio, ou seja, cardeais, bispos, padres e o Papa, e os monastérios, lugares de reclusão onde serviam ali homens dedicados exclusivamente ao serviço do Senhor. Naquele tempo, o serviço do Senhor era a cópia dos manuscritos bíblicos. Naquele tempo, o serviço da obra do Senhor era a transmissão das verdades bíblicas em novos idiomas. Foram monges que evangelizaram a porção norte da Europa. Foram monges que evangelizaram a região da Inglaterra, da Alemanha, da Noruega, Suécia, Dinamarca. A parte norte do continente europeu foi alcançada por esses homens. Homens piedosos que abriram mão de uma vida, talvez com outras possibilidades, e se reclusaram ali em instituições chamadas de monastérios, viveram reclusos, se isolaram de um mundo, buscando servir única e exclusivamente para o propósito do anúncio da mensagem de Cristo. Então este é o segundo ponto da obra missionária ao longo da história da humanidade. São 1000 anos de obra sendo desempenhada aos seus bons modos e também com elementos que começam a se tornar nocivos. Logicamente, durante esses 1000 anos nós temos eventos terríveis que aconteceram em nome de Cristo. Podemos citar as cruzadas, que foram expedições feitas em nome de Deus para reconquistar Jerusalém do domínio muçulmano,
Começa ali por volta do século VIII, a partir do ano de 700 depois de Cristo. E é impressionante porque, de um lado, nós temos o anúncio do evangelho sendo feito de forma tão simples, tão dedicada no coração de alguns homens. E do outro lado, nós temos esse mesmo anúncio do evangelho, podemos dizer assim, sendo desempenhado de forma bélica, de forma militar, de forma totalmente contrária aos princípios da palavra do Senhor. A obra missionária passou por acertos e erros durante esse período. Reis se corromperam em nome de Deus. A igreja, nesse período, também começa a se corromper em nome do Senhor. Ela começa a vislumbrar no anúncio do evangelho uma possibilidade de ganhos pessoais, e aqui começamos as indulgências, a idolatria, a doutrina de que o Papa é o único que possui a razão, o poder total e absoluto, a virtude de que ele é o representante de Cristo na terra. Nós vamos tendo neste período, embora um grande avanço, porque a palavra do Senhor está indo a novos lugares, nós vamos ter coisas negativas também. Vamos ter pessoas que estão sendo levadas pelos propósitos errados. E muitas vezes o evangelho do reino é pervertido e deturpado para se obter poder, influência e lucro pessoal. É um período um tanto quanto nebuloso. Nos alegramos por um lado, mas nos entristecemos por outro. Porém, a palavra do Senhor segue. E em 1517 nós temos um homem chamado Martim Lutero. Esse homem, impactado pela mensagem lida em Efésios e Romanos principalmente, a qual dizia que o justo viverá pela fé. Esse homem sente um ardor em seu coração, escreve 95 teses, fixa elas no castelo de Wittenberg, na Alemanha, e dá início àquilo que seria conhecido como a Reforma Protestante. Então, para nós, este é um momento maravilhoso que marca uma nova etapa da obra missionária. Então, se você está comigo até aqui, perceba, a obra missionária se inicia com os apóstolos. É apropriada pelos governadores e imperadores do seu tempo. Começa a se estruturar como organização na Igreja de Cristo. Essa igreja, durante 1000 anos, vai crescendo, vai se segmentando, vai se estruturando, e ela começa a desviar-se do propósito original. Esta jornada dura 1500 anos, até que um homem restaura aquilo que deveria ter sido desde o princípio. Lutero abre as portas da Escritura para o cidadão comum. E aqui nós encontramos o terceiro aspecto da obra missionária mundial. A terceira parte da história que vai culminar em nós hoje em dia aqui. Do ano 1500 até mais ou menos a década de 50, 1950, nós vamos ter agora este terceiro capítulo da obra missionária. Nós vamos ter a formação das primeiras sociedades missionárias. Essas sociedades ocorrem tanto no meio católico quanto no meio protestante. Os católicos organizam as missões jesuítas, as ordens dominicanas, e eles começam a expandir o reino da igreja, os domínios da igreja, para outras terras. Vale pensarmos que neste período nós estamos no ápice de um evento sem precedentes na história mundial, que eram os movimentos das grandes navegações. Saíam caravanas de países como Espanha, Inglaterra, Portugal e França para descobrir e desbravar novas terras, expandir os limites do mundo que era conhecido. E era comum nessas expedições a igreja enviar ordens de monges, ou bispos, ou frades, que eram aqueles que deveriam chegar nas novas terras e catequizar e evangelizar os selvagens conhecidos por aquele povo. É desta forma que o evangelho alcança a América Central, através da colonização espanhola. É dessa forma que o evangelho alcança as civilizações indígenas da América Latina, como os Incas no Peru, no Equador. E ele vai se propagando até chegarmos aos índios guaranis no Uruguai, no Paraguai e nessas regiões. Nós temos a chegada de jesuítas aqui na nossa terra brasileira, com a primeira expedição que veio a descobrir o nosso país aos olhos da Europa. Então perceba que a Igreja Católica tinha seus esforços para levar pessoas
e estabelecer sua influência neste novo mundo a ser descoberto. Mas guiados por uma motivação diferente. Os irmãos protestantes também organizam-se e partem ao redor do mundo, ouvindo o direcionamento do Espírito Santo, para que eles estejam anunciando o Evangelho em outros lugares. Essa época é maravilhosa para a nossa história missionária, porque é neste período que nós podemos dizer que acontece talvez um maior crescimento exponencial de missões em toda a civilização mundial. O Evangelho é disseminado ao redor do mundo em uma velocidade nunca antes vista. Se formos comparar os avanços que são realizados durante esses próximos 500 anos, desde a época de Pedro Álvares Cabral, desde a época da Reforma Protestante até os dias de hoje, nós vamos perceber que superaram e muito os avanços de 1.500 anos anteriores. É nessa época que surgem homens conhecidos de nós, como William Carey, que é o homem responsável pela missão e evangelização da região indígena das Índias Orientais, a região indígena selvagem para a Europa conhecida. É nessa época que surgem homens como David Livingstone, esta foto do meio, que é um homem que vai ao interior da África e prega para tribos africanas, tendo talvez ali o primeiro contato com um homem branco naquele tempo. É nesse tempo que surgem homens como Hudson Taylor, que dão a sua vida para levar o evangelho às províncias da China e tantos outros. Nós temos homens como Adoniran Judson, nós temos homens como tantos outros que impactaram países, realidades, continentes. Nós temos uma presença poderosa do Espírito Santo impulsionando esses homens, que perceberam aqui uma necessidade de organizar-se em sociedades missionárias. Essas sociedades, elas eram feitas basicamente da mesma forma que se organizava uma sociedade para explorar uma nova terra. Várias pessoas juntavam-se, financiavam uma viagem e as pessoas se dispunham a irem nessa viagem sem saber muito bem se iam voltar ou não. Não havia uma perspectiva de retorno, não havia uma organização logística aprofundada. Havia um suporte e um financiamento a homens que haviam sido sensíveis ao Espírito Santo e que queriam dar as suas vidas para o anúncio do Evangelho de Cristo e para tornar o seu nome conhecido. Então, quando pensamos nisso, essas sociedades missionárias se tornaram a semente daquilo que viria a ser hoje frutos maravilhosos, tais como a missão Desafio é. Só que é nesse tempo que acontece um problema. E se você olhar na sua tela, você verá a distinção desse problema expressa de uma forma muito simples. Várias sociedades missionárias começam a surgir, várias coisas começam a acontecer, e aqui nós temos uma espécie de luta, uma espécie de embate que começa a acontecer naquela época. Nós temos agora uma distinção muito clara entre as várias denominações missionárias que começam a se juntar. Muitas denominações começam a aparecer aqui e ali, e elas começam agora a lutar contra a própria obra missionária. Sabe aquela disputa que muitas vezes pensamos de A contra B? A minha organização é melhor do que a tua? A minha denominação evangelizou mais países do que a sua? Isso começa aí neste período. Essas muitas igrejas e muitas denominações da época começam a tentar frustrar os esforços umas das outras. E a obra missionária começa a sentir os efeitos disso. E para isso ser resolvido, é necessária a criação de agências missionárias. Essas agências missionárias começam a resolver esse problema propondo aquilo que nós chamamos de interdenominacionalismo. É um grande palavrão, por assim dizer. Mas basicamente, de uma forma mais simples, as agências missionárias eram órgãos que surgiram de forma independente e que propunham o seguinte: olha, nós somos centros especializados no envio de pessoas, mas nós não levamos em conta a tua denominação. Então a agência missionária, ela surge com esse propósito de nivelar esses embates que estavam acontecendo entre essas muitas denominações. A principal característica da agência missionária é esse aspecto interdenominacional em sua origem.
ela não está vinculada a uma instituição. Ela não está vinculada a algo que possa prendê-la. Ela é um órgão livre que aceita pessoas de várias origens para encaminhá-las de forma independente a vários lugares. Assim surgem as agências missionárias durante o século XX, durante o século XIX. E aqui, irmãos, cabe fazermos uma reflexão antes de entrarmos agora na história do que vem a ser a Missão Desafio. Talvez você já tenha ouvido falar que a Missão Desafio ela é o órgão missionário da nossa denominação. Mas fica uma pergunta, talvez. Irmão Vitor, a agência missionária, ela existe? A Missão Desafio é uma agência missionária ou é um órgão de missões? Qual a diferença desses dois termos? Qual a diferença entre a Missão Desafio como agência missionária ou como órgão de missões? Eu quero convidar você a aprender um pouco mais sobre isso, olhando para a história dessa instituição da qual eu faço parte, da qual hoje fazem parte mais de 200 missionários ao redor do mundo. Eu quero convidar você a conhecer essa história e a entender a principal diferença dessas duas coisas. Então vamos comigo falar um pouco sobre a história da Missão Desafio? Para isso, eu quero fazer com você uma linha do tempo. Vamos desenhar uma linha do tempo neste momento e você vai começar a entender um pouquinho da história para entendermos a razão dessa diferença. Tudo começa há 33 anos atrás, quando surge na região do Mandaqui, na igreja do Mandaqui, sob a direção e a visão do pastor Joel Estevanato, o desejo de fazer uma secretaria local de missões. A necessidade de se anunciar o evangelho surge no coração deste homem, e ele, guiado pelo Espírito Santo, fortalece esta secretaria de uma igreja local. A obra é abençoada, as ações são desenvolvidas. E esta secretaria local começa a expandir seus horizontes a cada dia. Pessoas começam a ser alcançadas, obras começam a ser realizadas, e a gente começa a perceber neste período, há 33 anos, que era necessário termos uma estrutura maior para dar suporte àquilo que o Espírito Santo estava soprando nesta secretaria local. Então, mais à frente, nós chegamos ao segundo ponto marcante da história desta instituição. Depois de ser uma secretaria local de missões, a Missão Desafio agora se torna uma secretaria de missões estadual. Ela agora é vinculada à Convenção Estadual do Estado de São Paulo. E ela expande os seus horizontes. Ela começa a expandir-se para outras cidades, para outras regiões, para outras partes do Estado. Mais e mais igrejas começam a se engajar nessa obra. Mais e mais pessoas começam a desenvolver interesse e conscientizar-se sobre a obra missionária. Perceba que agora nós estamos reproduzindo basicamente o mesmo modelo deixado por Cristo, desde Atos no capítulo 1, no versículo 8. Primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Aquilo que começou como uma secretaria de missões da igreja do Mandaqui, há 33 anos, depois de alguns anos agora já se torna uma secretaria de missões estadual. E a obra do Senhor, o desejo do Senhor, assim como expresso na sua palavra, é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, por conta disso, o Espírito Santo impelia a obra missionária através da nossa denominação a alcançar outros estados, a alcançar outras fronteiras, a pessoas de cada vez mais distante olharem e quererem fazer parte dessa obra. E aí nós chegamos àquilo que é o amadurecimento da Missão Desafio como órgão de missão oficial hoje. Em 2003, nós encontramos a nossa Missão Desafio sendo elevada ao status de órgão oficial de missões da nossa denominação em nosso Conselho Nacional. Qual a principal diferença disso para uma agência missionária? A Missão Desafio agora é vinculada ao Conselho Nacional das Igrejas do Brasil para Cristo, de uma forma oficial. Significando a partir de então que a Igreja ou Brasil para Cristo, o Conselho Nacional das nossas igrejas, através dessa instituição da Missão Desafio, ele agora utiliza-se dessa ferramenta para prestar auxílio dentro e fora do Brasil. Isso nos dá uma possibilidade de organização muito maior.
Isso nos dá uma segurança organizacional muito mais elevada, muito mais amadurecida, porque nós temos um respaldo muito mais estruturado, o respaldo da própria Igreja de Cristo, espalhada em todos os estados do Brasil. Então, de 2003 aqui, no dia de hoje, nós já estamos aqui há 20 anos como órgão principal, oficial, de missões da nossa denominação. Hoje nós estamos presentes em vários lugares, vamos falar disso um pouquinho mais à frente. Nós temos outros órgãos desenvolvidos e fundados pelo nosso Conselho Nacional para potencializarmos a obra de Cristo em todo o território nacional. Mas é preciso entendermos que essa distinção entre a agência missionária e um órgão de missões está em seu caráter institucional e documental. A agência missionária ela é importante. Louvado seja o nome do Senhor pelas inúmeras agências missionárias. Ela abrange um caráter interdenominacional. Mas o órgão oficial de missões, embora ele também admita pessoas de outras denominações, ele também cumpre as funções de uma agência missionária, mas ele tem uma característica mais segura, vinculado a uma instituição materna. No nosso caso, a nossa igreja e a nossa obra, o Brasil para Cristo, por meio do Conselho Nacional. Então, irmãos, basicamente esta é a diferença. A Missão Desafio ela tem as funções também de uma agência missionária, mas por definição e em seu estatuto, ela hoje, com a graça do Senhor Jesus, ocupa a missão de órgão oficial de missões da nossa denominação. Tendo sido fundada há 33 anos pelo pastor Joel Estevanato, que hoje é fundador e conselheiro da Missão Desafio, sendo presidida pelo pastor Emerson Costa, seu presidente, o vice-presidente, pastor Ronaldo Rampazzo, e um corpo de pastores como diretores que prezam a cada dia pelo avanço do reino de Deus nos vários países nos quais nós estamos inseridos. Então eu quero convidar você a louvar a Deus por isso. Porque se você faz parte da nossa igreja, o Brasil para Cristo, alegre-se, porque a obra do Senhor segue avançando dentro e fora do Brasil. Hoje a Missão Desafio tem uma característica maravilhosa dada pelo Espírito Santo, de ter expandido os seus horizontes e de fazer de forma bíblica e de forma saudável a nossa ação para que o Evangelho de Cristo seja conhecido como tem sido durante todos esses anos. Louvamos a Deus por isso. Se você faz parte dessa obra conosco, esse é um motivo de alegria para você. Se você não faz parte da nossa denominação, eu convido você a se alegrar, porque o reino de Deus, embora não haja uma denominação específica, mas ele é composto de todos nós, igrejas cristãs, que temos a marca do sangue de Cristo e do seu Evangelho. Neste ponto, as várias agências missionárias, órgãos missionários das nossas igrejas, todos cooperam para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu me alegro bastante ao ver organizações de outros países que avançam no reino, ao ver igrejas que se dedicam cada vez mais no cuidado dos seus missionários, e ao saber que nós, como o Brasil para Cristo, fazemos parte dessa história. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ter agora, irmãos, uma breve pausa, e eu convido você a tomar uma água, descansar um pouco, e logo mais estar conosco para esta segunda parte do nosso encontro, na qual nós vamos aprender um pouquinho mais sobre os órgãos missionários dentro da nossa denominação, os órgãos cristãos instituídos pelo nosso Conselho Nacional, e vamos aprender um pouco mais sobre os dados relacionados à nossa Missão Desafio. Fique conosco, nós voltamos já já. Depender do Senhor, nele a ressurreição.
Estamos de volta na segunda parte do nosso encontro Missão Desafio em Ação, o seu programa onde você fica sintonizado com tudo aquilo que acontece dentro e fora do nosso país em relação à obra missionária, aos campos missionários. Todas as terças, às 15 horas, nós estamos juntos batendo este papo gostoso e produtivo para que você possa se alegrar com aquilo que Deus tem feito nas nações. São 3h35 da tarde e nós estamos seguindo, você talvez que chegou agora neste momento, conversando hoje sobre o tema Missão Desafio, falando um pouco sobre a importância da nossa junta missionária, do nosso órgão oficial de missões da nossa denominação. Nós falamos um pouco no primeiro bloco sobre como foi feita a proclamação do Evangelho e a evolução da obra missionária desde a época dos discípulos de Cristo até chegarmos hoje nos anos 2000. Falamos um pouco sobre como tudo aconteceu na primeira parte até o século V. Falamos sobre tudo aquilo que aconteceu durante os próximos 1000 anos até a Reforma Protestante, chegando até o tempo das grandes navegações e o anúncio do Evangelho em todo o mundo. Falamos um pouco sobre a fundação das primeiras sociedades missionárias, citamos o que é uma agência missionária e como foi, dentro da história da Missão Desafio, a sua evolução desde uma secretaria regional de missões da igreja local até chegarmos hoje em sua posição oficial como órgão de missões oficial da nossa denominação. Irmãos, para nós é um motivo de grande alegria sabermos que fazemos parte desta obra, cada qual em seu molde, cada qual em seu lugar. Mas o importante a salientarmos é que, embora hoje nós tenhamos uma instituição sólida, robusta, nutrida e gerida pelo nosso Conselho Nacional, como desenvolvimento natural do amor de Cristo em testemunho a todas as pessoas, nós precisamos compreender um pouco mais sobre o funcionamento do nosso Conselho Nacional para entendermos a importância e a relevância da Missão Desafio como este órgão oficial de missões da nossa denominação. Então, aprendendo um pouco mais sobre os órgãos da nossa denominação, nós temos alguns. Vamos citar como exemplo alguns deles para que os irmãos possam entender como todas essas coisas estão conectadas. O primeiro órgão que nós temos, eu quero mencionar, é a JUNEC, a Junta Nacional para a Educação Cristã. A JUNEC surge nos anos 90 com o propósito de agrupar em si os ensinamentos doutrinários da nossa obra. Composta por vários pastores e pessoas de alto saber teológico, ela surge visando a necessidade de edificação do corpo de Cristo, a Igreja de Cristo, espalhada em todos os lugares do Brasil. Então, aonde havia necessidade de pastores, obreiros, líderes, a JUNEC começa a surgir como forma de consolidar o saber teológico da nossa denominação, de forma que seja acessível e referência para todos aqueles que estarão transmitindo essas verdades nos outros lugares. Vários pastores de peso, homens de Deus, homens com uma jornada espiritual e de vivência maravilhosas na presença do Senhor, têm sido parte da JUNEC. Nós temos o pastor José Hélio, o pastor Samuel Suana, o pastor Fabiano de São Paulo, o pastor Marcos André e tantos outros que compuseram as fileiras da JUNEC, compõem e que dão suas vidas no estudo da palavra do Senhor, para que este saber esteja acessível e seja facilmente transmitido a todos. Então a JUNEC é um órgão criado pelo nosso Conselho Nacional para auxiliar na sistematização das doutrinas teológicas da nossa obra. Você percebe? Não há aqui uma busca por prestígio ou poder. Muito pelo contrário, há uma necessidade organizacional que, com a graça do nosso Senhor Jesus, é atendida através da iluminação do Espírito Santo na vida de tantos homens e mulheres dedicados ao serviço do reino, por meio destas estratégias. Louvado seja Deus pela sabedoria daqueles que estão à frente da nossa obra. O nosso presidente nacional, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, e todos os outros irmãos que têm a cada ano se esmerado na intimidade com Deus e têm conduzido a sua obra com tanta sabedoria e humildade. O órgão que nós falamos é a JUNEC, Junta Nacional da Educação Cristã. Mas também, em parceria com a JUNEC, nós temos o segundo órgão que nós queremos salientar nesta tarde. Também temos como acesso a editora OBPC. A nossa denominação, irmãos, ela também conta com uma editora oficial, responsável por publicar os materiais da JUNEC,
responsável por publicar as publicações oficiais e os materiais de ensino e de acesso a todos os pastores e líderes. Também mais uma ferramenta gloriosa do nosso Senhor Deus, que está à disposição do reino, da nossa obra, para fazer com que esta ferramenta, este conhecimento, seja transmitido de forma acessível a todos os lugares. Percebe a união gerada aqui? Nós temos a JUNEC como consolidação do saber teológico. Nós temos a editora OBPC como órgão oficial de publicações da nossa denominação. Tudo isso falando em termos doutrinários. Mas para facilitar também, observando-se essa necessidade, surge o terceiro órgão da nossa obra, que eu quero falar para você nesta tarde. E este órgão é maravilhoso. É o Instituto Bíblico O Brasil para Cristo, carinhosamente chamado pela sua sigla IBBC. O Instituto Bíblico Brasil para Cristo surge visando a necessidade de aprimoramento e edificação doutrinária, teológica e pedagógica para aqueles que almejam ao ministério pastoral, para líderes de departamentos, líderes de ensino da nossa obra e pessoas que estão interessadas no crescimento e no amadurecimento doutrinário e espiritual das verdades da palavra do Senhor. O Instituto Bíblico Brasil para Cristo hoje, ele é parte do Conselho Nacional, é um órgão do Conselho Nacional, encarregado de tornar o aprendizado bíblico acessível até mesmo nas regiões mais remotas. Nós temos um material publicado, nós temos professores com aulas presenciais, há professores que dão aulas online, tudo para que o ensinamento da palavra do Senhor não esteja restrito a estruturas físicas, mas que a palavra do Senhor seja levada e transmitida aos corações daqueles que necessitam. Então perceba também como órgão oficial da nossa denominação, nós temos a nossa Missão Desafio, o quarto órgão da nossa denominação. Todos eles ligados ao Conselho Nacional do Brasil para Cristo. Então você percebe, são 4 órgãos que atuam em parceria entre si. Cada um deles com suas atribuições específicas, mas cada um deles cumprindo um papel fundamental para o reino de Deus. Talvez alguns possam pensar que com a distribuição diferente de atividades possa existir algum tipo de competição ou disputa, e que Deus tenha piedade deste pensamento, porque no reino do Senhor não existe tal coisa. No reino do Senhor nós somos levados a entendermos que todos somos parte do mesmo corpo, embora com atribuições diferentes, embora com formatos diferentes. O apóstolo Paulo usa uma ilustração maravilhosa nas suas epístolas quando cita que nós temos configurações diferentes dentro do corpo. Ele usa o exemplo do ouvido, do olho, da mão, do pé, que sozinhos podem fazer poucas coisas, mas que integrados ao corpo, todos colaboram e cooperam para o bom serviço e o bom funcionamento deste corpo no reino de Deus. Como Igreja de Cristo, nós temos sido chamados pelo Espírito Santo a exercermos as nossas funções. Então não existe uma competição da Missão Desafio com o IBBC, ou talvez do IBBC com a JUNEC, ou entre os vários órgãos. Não existem competições entre os departamentos das nossas igrejas. Não deve existir. Nós temos departamentos específicos, funções específicas, mas cada qual com a sua importância dentro do corpo de Cristo. E cada qual é encarregado de transmitir essa graça do corpo a cada um daqueles que está em contato com esse respectivo órgão. Então nós louvamos a Deus por isso. Louvamos a Deus porque hoje, como Missão Desafio, nós somos o órgão de missões oficial da nossa denominação e com a graça do Senhor Jesus, o trabalho que começou lá atrás, nos anos 90, este trabalho hoje já está presente em vários lugares. Esse trabalho hoje já não está mais contido no Brasil. Hoje nós estamos em 32 países em pleno crescimento. Nós contamos hoje com mais de 260 missionários espalhados nessas nações, contando-se com esposas, filhos, filhas, várias famílias espalhadas ao redor do mundo. Nós estamos presentes em vários continentes. Temos trabalhos na Europa, temos trabalhos na África, em várias nações. Nós temos trabalhos na América Latina, na América do Norte,
na América Central, na Ásia. Nós temos crescido como órgão oficial, irmãos. Nós temos crescido como denominação. Mas o mais importante é que nós temos avançado como reino de Deus sobre esta terra. O mais importante, irmãos, não é apenas os números. Não são apenas essas vidas ou dados estatísticos, mas nós nos alegramos com cada um deles. Mas o que arde em nosso coração com muita intensidade é a alegria porque o evangelho do Senhor tem sido anunciado em testemunho a todas as gentes, assim como a palavra do Senhor nos ordena a fazer. É maravilhoso quando chegam para nós notícias, e frequentemente elas estão chegando, novos batismos, novas iniciativas. Recentemente, dentro do Brasil, nós tivemos auxílios prestados a pessoas em situação de risco. Nós tivemos no ano passado uma ação missionária desempenhada numa aldeia indígena, na região do Mato Grosso, onde o Centro de Formação Missionária Alfa esteve presente durante o prático do treinamento em 2022. Nós tivemos este ano, agora com essas fortes chuvas que acometeram o litoral do nosso estado, ações missionárias desempenhadas pela Igreja de Cristo para auxiliar as vítimas daqueles lugares. Vários irmãos de vários lugares do país se mobilizaram para enviar recursos e ainda estão enviando. Ao redor do mundo, com os recentes terremotos na Turquia, a nossa obra, tocada pela sensibilidade do Espírito Santo, que colocou no coração do nosso presidente nacional, o pastor Luiz Fernandes Bergamin, foi movida e esforçou-se para enviar uma oferta emergencial para as pessoas que foram acometidas nas nações da Turquia, da Síria, daquelas regiões, naquele continente. No Haiti, lugar tão devastado por tantas catástrofes naturais, nós temos missionários naquele lugar que estão dando suas vidas para promover uma qualidade de vida melhor às pessoas e, além disso, contribuir com aquilo que é mais importante, o anúncio do evangelho do reino. Porque no final das contas, todas as coisas nessa terra passarão, mas as palavras do Senhor jamais hão de passar. Nós sabemos que cooperamos como obreiros de uma obra que é para a eternidade. Nós temos o nosso coração fixo não apenas neste lugar, na terra que vemos. Não lutamos por porcentagens ou apenas por números, mas nos alegramos a cada nova vida que aceita Cristo como Senhor e Salvador. Nos alegramos a cada novo ponto de pregação que começa. Nos alegramos a cada novo país que é alcançado. Nos alegramos a cada criança que entende o poder do Evangelho e que deseja viver o resto dos seus dias servindo ao Cristo que a salvou. Nos alegramos porque, em meio a uma pandemia global, a Igreja do Senhor não esteve parada. E tudo graças ao Espírito Santo de Deus, que colocou por meio de iniciativas no coração desses homens à frente da sua obra, colocou estratégias e discernimento nestes vários órgãos que citamos nesta tarde, nessas várias instituições e departamentos, tanto em nossa obra quanto ao redor do mundo, colocou o desejo de continuarmos servindo para o Evangelho de Cristo, em testemunho a todas as gentes. Louvado seja o nome do Senhor. É por causa disto que instituições públicas pararam, mas a igreja seguiu adiante. É por causa disso que governos fecharam, mas a obra missionária cresceu ao redor do mundo. É por causa disso que, embora aeroportos estavam restritos, restrições sanitárias e de vigilância estavam em vigor no mundo inteiro durante esses últimos 3 anos, mas os missionários que estavam nesses países continuaram doando as suas vidas por amor do Evangelho de Cristo. É por isso que nós louvamos a Deus. E particularmente, eu louvo a Deus pela existência da nossa igreja, da nossa obra, da Missão Desafio. E eu convido você a se alegrar em seu coração. Nessa noite você possa colocar diante do Senhor a vida dos homens que compõem a obra dele em todo o mundo. Missionários, líderes, diretores, pastores, gestores, todos caminhando juntos para que o nome de Cristo seja conhecido em todas as nações. Isto é maravilhoso. É por causa disso, então, desta energia, deste dinamismo do corpo de Cristo, que nós não paramos. E com muita alegria eu quero anunciar a vocês
mais algumas ações da Missão Desafio. Apenas para que vocês possam ter ideia, falando aqui apenas de algumas, não de todas, porque existem muitas mais. Mas, por exemplo, agora em março, neste mês seguinte, a Missão Desafio estará inaugurando a nossa igreja na Argentina. A nossa obra já tem uma missionária naquele país que está desempenhando um trabalho maravilhoso naquela nação. Nós estaremos inaugurando esta igreja em março agora de 2023. Conseguimos estar finalizando a compra do terreno no Uruguai. Começamos com uma igreja naquela região, na região de Durazno. Hoje já expandimos para outra parte, outro estado, outras cidades daquela nação, Paysandu. Nós estaremos agora no mês de abril indo com uma caravana para a nação peruana dos dias 4 a 12 de abril. Pessoas estarão indo àquele lugar que também está tão afetado por tantas situações políticas, sociais. Estarão indo para lá juntamente com toda a nossa diretoria, pastores. Pessoas estarão indo lá para se alegrar com aquilo que Deus tem realizado naquele povo. Porque embora o mundo esteja destruído, o mundo esteja abalado, o mundo esteja passando por tempos difíceis, a igreja do Senhor e a sua obra seguem avançando em toda a terra. É por causa disso que nós nos alegramos. Nós temos muitas outras iniciativas, muitos outros sonhos, desafios e metas a alcançar todos os anos e com a graça do Senhor Jesus temos tido vitória. Em setembro, nós estaremos indo para a Europa, naquele continente. Em outubro, temos o Simpósio Nacional de Missões da nossa denominação. Missionários de todas as partes do mundo se encontram aqui no Brasil e compartilham daquilo que Deus tem feito. E tantas outras coisas. Todos os anos nós temos um treinamento missionário realizado nas dependências do CFM Alpha, a instituição que forma missionários para a nossa Missão Desafio, para a nossa denominação, para atuarem dentro e fora do Brasil. A obra do Senhor não para, meus queridos. E nós louvamos a Deus por isso. E neste sentimento de gratidão, eu quero externar também para você que está aqui comigo. Se você passou esta hora comigo neste programa, com certeza você se alegrou com aquilo que Deus tem realizado. A obra do Senhor, ela não para. O Espírito Santo está vivo e se move em cada um de nós. E nós somos gratos por poder participar desta obra. Há um ditado que diz que mais vale conhecer algo do que apenas ouvir falar. Mas na obra do Senhor, participar de algo é muito melhor do que apenas conhecer. Ora, na própria palavra está escrito: sede vós participantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se você talvez, porventura, ainda não está engajado com a obra de Cristo, eu quero convidar você a dar o seu primeiro passo. Busque se informar mais sobre a Missão Desafio. Busque estar conhecendo cada vez mais as nossas iniciativas. Nós temos as nossas redes sociais, @Missão Desafio, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Nós temos o telefone oficial da Missão Desafio, onde você pode estar entrando em contato para saber de mais informações no número 0 operadora 11 99 613 0771. E nós temos também o site da nossa Missão Desafio, onde você pode estar acessando e aprendendo um pouco mais de tudo aquilo que Deus tem realizado em toda a terra. www.missãodesafio.com.br. Você que talvez está na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, e talvez pense: mas irmão Vitor, eu sou tão pequeno, eu não sou um líder, eu não sou um pastor, eu não sou um missionário. Como eu posso fazer? E eu me recordo de uma frase que eu vi esses dias, que dizia que as pessoas podem até ter barreiras contra a nossa presença física. Os países podem até impor restrições à nossa viagem, aos nossos passaportes, documentos. Os governos podem restringir nossos corpos, mas ninguém tem defesa alguma contra as nossas orações. Então, se você talvez está me ouvindo da sua casa, do seu trabalho, na sua igreja, meu encorajamento para a sua vida é que você pode sim e deve fazer parte do avanço do reino de Deus, primeiramente orando pela obra missionária, orando pelo corpo de Cristo, orando por cada um desses órgãos que foram mencionados aqui nesta tarde para você,
orando pela nossa denominação, orando pela sua denominação, se você não faz parte da O Brasil para Cristo, e orando pelo avanço do Evangelho em todo o mundo. Você pode ser um participante através da contribuição financeira, fazendo ofertas em necessidades missionárias, ofertando na vida diretamente de missionários, ofertando no apoio administrativo, as missões ao redor do mundo, apoiando em cada uma dessas circunstâncias conforme venha no seu coração. Você pode estar intercedendo pela vida de cada um dos missionários, líderes, pastores, diretores, mas talvez, eu falo isso com muita alegria no coração, você pode ser um daqueles que estará indo às nações para anunciar o Evangelho de Cristo. Se este é o seu desejo, esteja orando a Deus e o Senhor providenciará as estratégias corretas para que o ministério dele seja frutífero em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, estamos finalizando este momento bom que estamos juntos. Eu quero agradecer a cada um de vocês que está presente comigo ou que esteve presente durante essa transmissão. Mandar um abraço todo especial à irmã Tamara Santos, de Suzano, ao irmão Roberto, à irmã Micheline, que nos acompanha desde o estado de Pernambuco, lá na cidade de Paudalho, a irmã Rita de Cássia, também de Suzano, a missionária Juliana Faria, irmã Kelly Neres, o pastor Vanderlei Medeiros do Mandaqui e muitos outros que estão conosco nos acompanhando. Que o amor de Deus esteja presente na vida de cada um de vocês, a cada momento, e que o fruto do Senhor seja presente. Tantas outras pessoas nós poderíamos citar aqui, e eu acompanhei com carinho a presença do irmão Alfredo Rodrigues, a irmã Cida, lá da nossa cidade em Dracena, no estado de São Paulo, a irmã Sueli, que também está lá, missionário Rafael Tavares, que recentemente estava num dos nossos países na América Latina, na nação paraguaia, o irmão Fernando, lá da UBPC de Jundiaí, e tantos outros, irmã Tamires, irmã Gislene Cristina. A todos vocês, o nosso muito obrigado e o nosso desejo que Deus abençoe a cada um. Eu gostaria de fazer uma oração para estarmos encerrando este nosso momento juntos e desde já convidar você a ficar na expectativa e compartilhar essa live com mais pessoas. Na próxima terça-feira, às 15 horas, nós temos um novo encontro com outra temática. Esteja atento às nossas redes sociais, esteja atento ao nosso Instagram, à nossa página no Facebook, porque lá serão postadas as novidades dos nossos programas. Se você tem algum comentário, alguma sugestão de tema que você gostaria de ser abordado no nosso programa, fique à vontade, comente, queremos ouvir você. Estaremos sempre juntos buscando cada vez mais informar, nos alegrar e aprender sobre aquilo que Deus tem feito ao redor da terra. Então oremos juntos para o Senhor Jesus. Pai amado, Deus querido, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esta tarde, na qual a tua palavra, Senhor Deus, nos proporcionou este momento. Deus querido, obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estiveram conosco neste programa. Pai amado, Senhor, que a tua presença os acompanhe durante todo o restante dessa tarde, durante esta noite, durante toda esta semana. Que o teu nome siga sendo glorificado por meio da vida de cada um deles, por meio da vida, Senhor, de cada um dos nossos pastores, líderes, da nossa instituição, da nossa denominação, de cada uma das igrejas que anunciam teu nome ao redor de toda a terra. Muito obrigado, Senhor, por sermos participantes da tua obra. E que esta chama, Senhor Deus, que arde no nosso coração, possa soprar cada vez mais forte para louvor, honra e glória do teu nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima terça com mais um Missão Desafio em Ação. Deus os abençoe, fiquem na paz.